Bem-vindos ao fim do mundo, Jader. Fala, Diego, bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Diego, esse já é qual episódio nosso? Esse aqui, se eu não me engano, já é do episódio 9. Se eu não me engano, mas posso estar Top. enganado, tá? Teve plantão aí no Sim, meio também, né? Teve de tudo. teve novidade aí no meio do caminho. Teve. E a gente hoje E gente, hoje, tem o privilégio de entrar num dos capítulos que é muito conhecido, principalmente pra gente, adventista, né? No livro de Daniel. sim, E só relembrando que a gente não tá indo na ordem, porque nós estamos indo por tema. Então a gente acabou isso, de compreender que no capítulo 4 nós temos a melhor referência bíblica para o que significa o número da besta, o que significa a marca da besta, o que significa a besta, né? O pensamento de homem exaltado ao lugar de Deus. A gente viu o que isso exato. gera, né? Que tipo de manifestação isso vai gerar no ser humano na prática, coisa que você hoje já pode ver com seus próprios olhos que a terra há de comer, né? Na vida real. Então, tá Cara, essa acontecendo. parte eu achei incrível. Olha, a gente abrir Daniel e ver exatamente o que está acontecendo hoje. Principalmente no capítulo 4, cara, aquilo ali mexeu comigo. Eu fiquei uns dias pensando sobre como a Bíblia ela fala nos dias de hoje, né? Sim. E assim, é uma coisa que destravou, né? É uma profecia que destravou pra gente quando a gente começou a ver a manifestação dela. Como diz o princípio de Exato, interpretação. Quando vocês virem acontecer, vocês vão entender que é. Então, a gente exato. começou a ver isso acontecer e aí, de repente, o capítulo 4 brilhou. Brilhou e falou que olha eu aqui. Eu tava aqui esse tempo todo, pessoal. Ele tinha a aplicação para a vida de Nabucodonosor, né, como uma profecia daquela época, Sim. mas agora, por causa da época em que vivemos, até dos acontecimentos, né, do nosso contexto, reler aquele capítulo com o tempo em que a gente vive, cara, foi assim, foi diferenciado. Você acabou de falar uma coisa muito importante, Jada, que eu acho que a gente precisa tratar isso aqui no podcast. A gente, na verdade, vai tratar, já está determinado aqui, que depois da série. Não, depois da série não. Em algum momento da série aqui, que já está determinado, não sei quando, de cabeça, a gente vai falar sobre os princípios de interpretação profética. Talvez a gente já Hum. tivesse que ter feito isso, mas No começo. a gente não está fazendo porque ia ficar chato, né? Começar por aí. Sim, Então, assim, ó, tenha paciência, pessoal, que vocês vão entender certas coisas que estão em certos lugares e que a gente não explicou os princípios. Só para dar um exemplo que o Jade acabou de falar. Ele falou assim: olha, a profecia do capítulo 4 era referente a Nabucodonosor, mas ela também tem aplicação para a gente hoje aqui. Porque, na verdade, as profecias elas têm camadas de cumprimento, ok? Então eu uso esse termo camadas só para ficar mais fácil de entender, mas a gente não tem um consenso sobre como chamar isso, tá? Mas assim, ao mesmo tempo que Mateus capítulo 24, Jesus está falando da invasão do, de Israel, né? dos romanos de Jerusalém. Isso, destruição de Jerusalém. Ele está falando também do tempo do fim. Então você percebe que tem duas camadas, tem dois comprimentos. Isaías faz muito isso, Jeremias faz isso, tem um monte de profeta que faz isso. Tem As três. igrejas do As Apocalipse. igrejas do Apocalipse, inclusive, elas têm três camadas, não tem só duas. Então, assim, é, Isso. a gente. Isso era proposital, era assim que funcionava, então é assim mesmo que é, tá? A maioria das pessoas não sabe disso. Então elas ficam meio confusas, às vezes, quando vê a pessoa aplicar uma Não é coisa. invenção nossa. Isso, não é invenção nossa, exatamente. É, a gente vai falar mais disso e de outros princípios, como um que eu acabei de mencionar aqui, a profecia só é entendida quando se cumpre, né? Isso é uma coisa também que a gente já mencionou isso lá na época do Hiperlinkados, eu já mencionei, né? No outro projeto. E então eu sei que algumas pessoas já sabem, outras vão aprender agora. Ah, como assim? Eu só posso entender a profecia quando ela se cumpre? Exatamente. Então, isso é um princípio bíblico, você vai entender isso também. Então, por enquanto, a gente não quer Sim. entrar nesses detalhes para não ficar um negócio muito acadêmico aqui, mas aos poucos a gente vai soltando e no momento nós vamos costurar tudo. Então, quem está participando da série inteira, não vai faltar nada para ninguém, beleza? Só deixar isso claro. Agora, se você pegou o bonde andando, foi lá só no episódio que você queria assistir,
com certeza deixou um monte de coisa para fora aí, que você talvez não está sabendo como costurar. Então acompanhe a série inteira. E também, gente, quando você curte, você divulga o podcast. Quando você compartilha com seus amigos, o pessoal da sua igreja, com todo mundo que você conhece, com todo mundo que acha que se importa com esse assunto, você está fazendo o conhecimento crescer sobre Daniel, que é o livro que a gente precisa abrir para o nosso tempo. Então, faça parte desse projeto ao divulgar o projeto, ao curtir, ao fazer seus comentários, deixar suas dúvidas aqui também. Isso tudo ajuda o algoritmo a fazer as pessoas entenderem que tem valor no que a gente está falando aqui. Então, voltando para o tema agora, Jada, no capítulo 4, a gente viu que a marca da besta, o que ela é, de fato, como que ela vai se manifestando, né? Exato. E a gente viu que ela vai bestializando o ser humano, né? Que não é à toa que é chamado de a marca que é colocada na fronte e na mão, porque o comportamento e o pensamento se transforma a ponto de se assemelhar ao de uma besta mesmo, né? De um animal. E a gente não está nem precisando esperar chegar realmente assim o tempo do fim, né? Como a Bíblia fala, porque a gente está vendo isso acontecer nos nossos dias. A gente está vendo a manifestação da marca nos nossos dias. Você falou uma coisa que vai gerar uma outra digressão agora. Tempo do fim, que você usou, inclusive, num outro episódio, e eu falei assim, eu preciso falar isso com o Jader, esqueci, você lembrou agora. Você usou tempo do fim agora de um jeito não técnico, porque é um jeito que a gente fala normalmente. Tempo do fim. Então, olha só, existem vários tempos do fim na Bíblia. Por exemplo, de Jesus até a volta de Jesus, ou seja, do momento que Cristo veio na Terra até a volta de Jesus, no Novo Testamento isso aqui é chamado de fim dos tempos, porque é o último período da história humana. Isso. Beleza? Tecnicamente falando. O tempo do fim, tecnicamente falando, a gente vai aprender aqui em Daniel quando começa, talvez até hoje, beleza? É um tempo específico onde todas as coisas referentes ao juízo de Deus vão acontecer. Beleza? E dentro desse período tem o fim do fim, que é o que o Jader acabou de tentar falar. Isso. Que é o momento crucial da volta de Jesus. Que precedendo esse momento crucial, alguns eventos específicos estão detalhados para aquele trecho de tempo. Então, o finzinho do finzinho, né? Que a gente está chamando no papo de última hora de a última hora. Então, é importante você ter isso na sua mente, né? É importante a gente fazer essa digressão, já deixar claro pro pessoal que existem essas definições de termo para que você se localize, né? Exato, tá certo. Então a gente já está no tempo do fim, mas aquele finzinho do finzinho do finzinho, falta coisas ainda acontecerem. Isso. Então vamos lá. A gente, muito bem. Com isso em mente, voltando à marca da besta, com isso em mente de que a gente sabe agora o que é, a gente entende então, Jader, que esse espírito de Babilônia, esse espírito do homem se colocando no trono, no lugar de Deus, é um espírito que invade as coisas que o homem faz, inclusive os reinos. Invade todas as camadas do ser humano nesse mundo. Isso. A gente não vai em Apocalipse agora, mas o Apocalipse fala que esse espírito de Babilônia, ele se assenta em todos os reinos e ele embebeda toda a humanidade, todos os povos. As pessoas estão bêbadas. Seduz. Hã? Seduz. Né? Mas elas estão embriagadas, diz o texto, com o espírito de Babilônia. Isso. Então, assim, não é à toa que a gente é o que a gente é como ser humano, né? Então a gente tem esse espírito de querer impor nossa vontade. Mas... Tiago capítulo 4, verso 1 fala assim: por que existem guerras entre vocês e conflitos? Senão pelos desejos que militam na sua carne. Né? Então exato. É muito claro. Né? Por que tem guerra, conflito entre ser humano? Por que um pai briga com o filho? Por que um filho briga com o pai? Por que uma nação briga com a outra? Por que o vizinho briga com o outro? Porque você quer uma coisa e o outro quer outra. É isso. Aí quem vai ganhar é quem impõe melhor. Com mais força, com mais violência. É isso aí. Entende? Isso aqui é o espírito de Babilônia. É o eu tentando tomar o lugar do outro eu. Né? É o eu tentando estipular a sua vontade. Né? É por isso que Jesus fala que num reino dividido não tem como ele trabalhar.
porque cada um quer fazer a sua vontade. Todo mundo quer fazer a sua vontade, menos a vontade do Pai. Então, não tem como Deus trabalhar numa igreja que está dividida, numa família que está dividida, numa sociedade, porque cada um quer buscar o seu próprio interesse, não o interesse do outro. E é por isso que quando Deus fala assim, eu preciso que vocês se unam para que eu possa mandar poder para vocês, a gente, legal, é só se unir, junta as mãos aqui e a gente está unido, não é? A gente só vai conseguir. 50 mais um. É, a gente só vai conseguir união. Olha só, quando ele pede união, ele está pedindo a coisa mais difícil pra gente. Ele está falando assim, ó, não trabalhem pelos seus próprios interesses. Quando vocês param de trabalhar pelos próprios interesses e começam a trabalhar pelo interesse dos outros, que é o que está escrito, inclusive Paulo fala, cada um busca o interesse do outro e não o seu próprio interesse. Quando você faz isso, aí você encontra união. A união existe, ela surge. Né? Esse negócio surge porque Sim. eu estou a favor do Jader, o Jader está a favor de mim, nós estamos unidos. Então, e isso é tão difícil de conseguir, Jader. E a gente está aqui em 2024 e a gente é cristão e se fala o nome de Cristo, a gente fala de amor e etc e tal, e a gente não sabe ainda o que é realizar isso na prática, porque a gente ainda está preso ao tal do eu, né? Aos meus próprios Acho que a interesses. nossa era nunca viu isso, né, Diego? A nossa nunca viu, A nossa era moderna, na verdade, né? a única que viu, Jader, foi a primeira igreja. Inclusive, isso é Exato. uma das coisas ditas na carta. Só tirando a primeira igreja, ninguém mais Tirando a viu. primeira lá no passado, ninguém mais viu. Ninguém mais. Cara, imagina, Diego, o que aconteceria se você, se eu, a gente utilizasse todos os nossos recursos, nossa influência, nossos talentos, tudo que está ao nosso alcance para o benefício do próximo e todo mundo fizesse isso, cara. Sim. E aí, Então a gente não consegue nem, não dá nem para medir o que é que aconteceria. não dá, não dá. Exatamente o que aconteceu com a primeira igreja lá. Os caras vendiam as próprias coisas para poder doar para os outros. Isso é uma realidade que pra gente é uma loucura, né? Assim. Em 2024 você vender algo para doar. Não que não existam bolsões, ou seja, uma pessoa, outra, um grupinho, em algum lugar na história que vivenciou isso por alguma razão. Isso. Mas, né, a gente está falando no geral. Estamos falando do movimento, de um movimento cristão mundial, de algo que a Bíblia ela exige do cristão, né? Não é uma coisa assim pontual. Isso aí. Se a gente é 3 bilhões de pessoas no mundo, a gente já tinha que ter 3 bilhões fazendo isso. Não é o caso. Não. Não é o caso como a gente vai ver no capítulo 8. Capítulo 8. Vamos lá então. Vou abrir aqui, Jader, e vamos lá para a leitura do Sim. capítulo 8. Só situando vocês, pessoal, assuntos principais do capítulo 8. Nós vamos ter ali um tema sobre o carneiro, sobre o bode, sobre o chifrinho e sobre a purificação do santuário. Esses são os 4 assuntos principais que rondam aqui o capítulo 8. É neles que nós vamos aqui explorar hoje. Então vamos lá. Capítulo 8, verso 1. Muito importante de começar de novo. A gente fica fazendo um monte de. Hum, Agora tá em hebraico. de- Agora, Ah, sim. agora tá em hebraico. Assunto direcionado. Então, assim, o texto veio do capítulo 2 até aqui em aramaico, para os caldeus lerem. A partir de agora, tá em hebraico. Beleza? Então isso é importante. Isso já dá um contexto. Isso já tem que mudar uma chave na sua cabeça e falar assim, legal. Então agora ele tá... Estamos em outro pano de fundo agora. Isso, ele tá falando com o pessoal dele. Isso. Vamos lá, verso E 1. também nós não estamos mais falando de contexto histórico, como a gente explorou nos capítulos iniciais de Daniel, né? Uhum. Nós estamos agora num contexto mais simbólico e reforçando o que o Diego falou, a gente não está na ordem da sequência dos capítulos, a gente não está nem na ordem cronológica do livro, Uhum. nós estamos explorando uma ordem temática que nós criamos aqui para abordar Daniel. Isso aí. Então, no terceiro ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio. Qual é aquela que ele teve a princípio? É a do capítulo 7, que a gente não leu ainda. Não, Que é isso, que a gente vai fazer isso depois. Isso, é o próximo episódio do Papo de Última Hora. Então, verso 2. Quando a visão me veio,
pareceu-me estar eu na cidade de Suzã, que é província de Elão, e vi que estava junto ao rio Lai. Né? O rio Lai é esse que está atrás de mim aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é Suzã. Estou bem na frente do rio. Essa imagem consegue ficar bem na frente. Eu consigo ficar bem na frente da imagem, mas enfim, é aqui, nesse lugar aqui. Então ele tem um ponto geográfico aqui. Né? Importante notar. Tem, tá situando na história. Isso. Está falando aqui que ele pareceu que ele estava ali, entendeu? Apareceu ele ali, na verdade, desculpa, nesse lugar. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres. Carneiro em pé. Oi? Isso. É porque aí em português é diante, né? Mas na verdade o carneiro está em pé. Isso aí é importante na história todinha de Você Daniel. está falando que na linguagem original é carneiro em pé. Isso, carneiro está em pé. Isso. Ok. O qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro. E o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir. Nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Isso. Aí também, Diego, os animais não é que eles resistem, é que eles não conseguem ficar em pé diante do carneiro. Ah, ok. Entendi. Por isso que Tá está traduzido como lhe resistiam. Resistir. Isso, não podiam lhe resistir. Tem um carneiro em pé e eles não conseguem ficar em pé quando o carneiro começa a dar chifrada. Ok. Olha aqui, só que é muito importante essa terminologia que aparece bastante aqui. Fazia segundo a sua vontade. E assim se engrandecia. Outra terminologia importante. Gadol. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Eu vou pedir um favor para todo mundo que está ouvindo a gente aqui e que já leu esse texto várias vezes e que já tem um monte de estudo de Daniel na cabeça. Esquece, tá? Finge que está ouvindo pela primeira vez. Finge que está ouvindo pela primeira vez. Tá? Vamos tentar interpretar olhando para a Bíblia. Esquece os livros que você leu, os pastores que você ouviu. Está lendo a Bíblia. A gente está lendo Daniel 8. Tenta entender sem os seus pré-conceitos, sem os conceitos que você já tem na cabeça, sem as ideias que você já tem na mente. Isso. Inclusive, pessoal, não é que é engrandecimento nosso, né? Aproveitando que esse é o tema do capítulo, isso é ferramenta de leitura da Bíblia. Isso. É você voltar no texto e tentar encontrar algo que você ainda não estudou. Então, para isso, você tem que deixar de lado aquilo que você aprendeu. Isso. Se você traz o que você aprendeu, você vai olhar e falar assim, aquilo lá que eu já sei. Aí tu não vai ver nada novo, tu não vai entender nada demais. Né? Vai ficar só repetindo uma ideia que lhe foi dada há anos atrás. Então, faça esse exercício, é um exercício que a gente faz o tempo todo quando a gente está lendo. Então, vamos lá. Verso 5. Verso 5. Estando eu observando, eis que o bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Então ele vem voando. Esse bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Viu chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o feriu, e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira. Agora tem um outro animal se engrandecendo aqui. E na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. De um dos chifres... Então... Oi? Não, peraí, só um minutinho. Veja que tem um padrão, né? Um animal no começo da história, ele ataca outros animais, ele se engrandece por causa disso, né? Porque ele sai vitorioso. Vem o próximo animal, toca no animal, né? Ele derruba esse animal e esse animal agora se engrandece de novo. É a mesma coisa que os animais estão fazendo. Eles estão seguindo esse padrão de quando ele derruba e é vitorioso, ele se engrandece. Ele derruba o outro, ele é vitorioso e ele se engrandece. Tem um padrãozinho mesmo, um ciclozinho, né, rodando aqui, ó.
Isso. De um dos chifres saiu um chifre pequeno, e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até ao príncipe do exército. Eu acho legal esse sim, porque tipo assim, ele tá confirmando um absurdo, né? Não, não, é isso mesmo que você ouviu. É isso mesmo que você tá Isso aí, lendo. isso aí. Ele cresceu, ele se engrandeceu até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deixado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Eu vou parar aqui só para dizer uma coisa. Jader, Isso. se você lê isso daqui numa primeira leitura e você acha que está entendendo alguma coisa, você está viajando. Porque o que explica tudo isso que a gente está lendo é o anjo. O anjo vem e vai falar o que significa essas coisas lá na frente. A gente não chegou lá ainda. Na hora que a gente chegar lá, o anjo vai explicar o que essas coisas significam. Daí a gente vai ter que voltar aqui, já com a explicação do anjo, e tentar entender novamente. Então isso é um exercício Exatamente. natural de interpretação profética. Você não leu na primeira, entendi, é isso aqui, ou então vai inventando. Eu acho que isso daqui, né, os dois chifres são as duas torres gêmeas. E aí vem um bode voando, é o... eu não posso fazer isso. Eu tenho que ler todo o texto, aí eu vou descobrir que o anjo explica o que não está explicado, e aí eu vou interpretar melhor ainda. Então, assim, só para deixar claro que a gente vai ler e ficar confuso. A gente está lendo aqui e está falando assim, cara, não faça sentido das imagens somente. Então, é um sonho. Faça sentido das imagens na sua cabeça para que quando o anjo explique, você então fale, estou entendendo o que está acontecendo. Né? Exato. Verso 13. Depois ouvi um santo que falava e disse outro santo àquele que falava. Algumas Bíblias põem aqui um anjo, falando contra o anjo, mas não é anjo aqui a palavra. Sim. E você vê que Daniel primeiro ele tem uma visão, aí depois dessa visão ele vê duas pessoas conversando e ele tenta entender a conversa deles e aí isso adiciona a visão dele e aí fica mais complicado ainda a história, né? Porque Isso, agora ele tá tentando entender a conversa dos dois e entender a visão dele. isso. Então ele viu dentro da visão, depois ouviu um santo que falava e disse a outro santo, aquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados. Deixa eu só confirmar uma coisa no interlinear aqui, Jader. Uhum. Aqui achei. Só para ter certeza e eu não falar uma coisa que não está no devido lugar. Tá, Aqui, achei. Beleza, é isso mesmo. Então olha só o que ele está falando. tá. Ele está falando assim, ó. Até quando durará a visão do sacrifício diário da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados. Então essa visão que você acabou de ver, do bode, destruindo, nascendo um chifrinho que vai até o céu, que derruba todo mundo lá no céu, que tira o sacrifício diário, até quando isso vai durar? Essa é a pergunta. Beleza? Isso, ele resume tudo no verso 13 e fala, ó, tudo isso aí que tá acontecendo. Isso, Quando que... Quando? Até quando? exatamente. Ele me disse, até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Havendo eu, É curioso, né, Diego? Ele fala do fim, ele não dá o ponto de partida, né? ele não dá. Ele deixa Daniel sem entender. Ele fala, olha, isso aí é uma coisa do fim. Quando que isso vai acontecer? No final desse período. Até 2300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. Ou seja, ele só fala a data final, né? Isso que você está dizendo. Uhum. Isso. Verso 15. Havendo eu, Daniel, 15. tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como aparência de homem. Você pode ler aí, por favor, Jade, o verso 16, só porque eu vou conferir uma palavra aqui? Tá. É,
E ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a esse a visão. Veio para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: Entende, filho do homem, pois essa visão se refere ao tempo do fim. Falava ele comigo quando caí sem sentidos, o rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me colocou em pé no lugar onde eu me achava. E disse: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque essa visão se refere ao tempo determinado do fim. Opa! Aquele carneiro, agora o Opa! anjo vai começar a explicar. Opa! Pera aqui, que aqui tem muita coisa já. Meu pai do céu. Ó, já tem muita coisa Já. desde o começo do Não, capítulo, né, não. Diego? Eu tô falando, tem muita coisa a partir da hora que hoje começou a falar. Então, assim, ó. O anjo chega e fala assim: ó, vim aqui para te explicar. Beleza? Vim aqui para te explicar. E aí ele fala assim: ó, isso aqui que eu vou te explicar agora se refere ao tempo do fim. Eu te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. Isso aqui é uma terminologia muito importante. Porque a gente ignora essa terminologia. Então aqui, você que está ouvindo hoje Daniel capítulo 8, hoje você vai entender uma coisa que vai aparecer de novo em Daniel 11, vai aparecer em vários outros lugares da Bíblia, e as pessoas não entendem isso, tá? O que é o tempo da ira, Jader? O que é o tempo da ira? Porque a gente lê e ignora. O que é o tempo da ira? É o tempo que Deus está. Eu nunca ouvi um sermão Tá... sobre o tempo da ira. Qual que é a data, qual que é o momento em que acontece o tempo da ira? O que significa o tempo da ira? Então, assim, ó, Sim. a gente sabe, né? Mas a gente está introduzindo aqui para o pessoal poder entender o seguinte: o tempo da ira é o dia do juízo divino. Aí a gente vai falar assim: ah, então quando que é o dia do juízo divino? Ah, é o dia que o juízo acontece, o dia que o juízo começa. Isso vai ser em um dia? Isso vai ser um período de tempo? O que você acha? Olha para o texto, olha para o que o anjo está falando aqui. Isso aqui é um dia ou é um período? Período, né? Período, né? No último tempo da ira. Então, assim, ó, vai vir um período de ira de Deus, que é o período do juízo de Deus. É o período em que Deus vai realizar justiça, tá? É chamado de tempo da ira em Apocalipse, em vários lugares como Daniel, porque é o tempo em que Deus vai permitir que os seres humanos enfrentem as consequências das suas decisões até a Nada última mais justo. gota. Até a última gota. O Salmo fala, vocês vão beber até a última gotinha do copo, do cálice, certo? Então, Sim. assim, eu queria muito ficar só explicando esse tema para vocês agora, que não dá. Mas eu acho que já dá para deixar claro para vocês aqui que o anjo está determinando aqui que existe um tempo específico chamado tempo de ira, que é um tempo muito não identificado entre nós. Muito não identificado entre nós. E a gente precisa identificar esse tempo. Nós vamos fazer isso. Talvez hoje a gente já comece a fazer isso. Mas o tempo da ira é um tempo específico em que Deus está realizando justiça na terra. Beleza? Quando o anjo fala isso, ele está falando assim, ó, isso que eu vou te revelar, Daniel, não é para agora. Isso que eu vou te revelar é muito interessante. É lá pro final. É para a última audiência. É para a galera que está ouvindo a gente lá no século 22, 21. É para a galera que tá... Não é para agora aqui. É lá pro final. Para o tempo determinado do fim. Muito importante esse termo também. Porque o anjo está explicando que Deus tem um tempo determinado para o fim. Esse tempo que está delineado e determinado para o fim, dentro desse tempo, existe o tempo de ira. Beleza? Então, isso é muito importante. Porque eu quero trazer isso para o radar. Você que nunca ouviu falar do tempo de ira, existe esse negócio. Você que nunca ouviu falar disso, o que será isso? O que significa isso? Nós vamos tratar. Mas eu quero que você entenda que existe um período histórico chamado de tempo da ira de Deus que não é identificado. Estamos hoje em 2024, não é identificado em livros, a igreja. Talvez um ou outro cara possa falar disso, Jader, mas está muito no obscurantismo. Então a gente está aqui hoje falando na internet para todo mundo que puder assistir esse podcast entender que tem um tempo de ira determinado. O que isso significa, a gente vai... Se o capítulo permitir, a gente vai entrar nisso. Mas vamos embora. Beleza.
Vambora. Ô, Diego, já tem muita coisa até aqui, né? Pra Tem, gente poder abordar também. Quer tem. terminar a leitura? Não, eu acho bom a gente terminar a parte da explicação do anjo pra gente poder voltar lá. Então, beleza. Verso 20. Aquele carneiro com 2 chifres que viu são os reis da Média e da Não Pérsia. é o World Cara, Trade aqui Center? já. Não. Não é? A- Aqui já não resta dúvida nenhuma, né? Se alguém tinha algum outro tipo de interpretação, o anjo já facilitou o caminho para poder nos situar aqui em que período essa profecia está tratando. Tá dado já, né? Já está dado. Verso 21. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Cara, Uhum. conhecimento level 2 de história já daria para ajudar a entender quem é o grande rei da Grécia. Level 2 de história é muito bom. Já dá para sacar, cara. Já. Verso 22. O ter sido quebrado, levantando-se 4 chifres em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão desse povo, mas não com força igual a que ele tinha. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura, especialista em intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força, causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver, destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia nos seus empreendimentos fará prosperar o engano, no seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem o esforço de mãos humanas. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Então, assim, o Danielzinho ficou perturbado porque não entendeu tudo. E principalmente. Uma parte ele entendeu, até porque ele estava vivendo numa parte da profecia já. Teve a parte que ele entendeu. Mas teve a parte que ele não entendeu e que perturbou ele, principalmente porque, Jader, algumas das revelações que a visão fez ali, elas quebravam o paradigma, quebravam a visão de mundo do Daniel. Elas, Quais? Daniel não esperava que existisse um poder que fizesse isso. Um poder É, que alcançasse até os céus. isso, aí dá um bug na cabeça dele, fala, não, isso não existe. Como assim? A gente já É verdade, aí, ele nunca viu isso. a gente já arrebentou Marduk aqui, já viemos pra Babilônia, já dominamos Babilônia, já batizamos Nabucodonosor e tudo. Como pode ter um poder que vai É fazer verdade, né? isso? Então, Batizando guardas, tudo. O que está acontecendo aqui? e outra, qual que é a esperança do judeu? Nós vamos sair do cativeiro e o Messias vai vir, né? Aí o anjo chega e fala Povo assim, olha, vitorioso. não, não vou nem falar de Messias agora, mas vou falar uma coisa pra você. Aí começa a falar umas coisas que Daniel não sabe onde encaixar isso na expectativa profética dele. É, até porque a única coisa que ele tinha era Jeremias, né? Falando que ia acabar o cativeiro e eles iam ser restaurados. Isso, restaurou, vamos lá, voltamos a esperar o dia que o Messias vai vir e vai resolver tudo, certo? Sim. Aí o anjo fala assim: calma aí, antes de Messias vem Grécia. Antes de Grécia, antes de Messias, o poder Persa. maior da Grécia vai se quebrar e dividir em quatro. E depois de se dividir em quatro, vai vir um poderzinho pequeno, um chifrezinho, que ainda vai subir e crescer até o céu. É perturbador isso tudo na cabeça do Daniel. Isso aí Sim. não tava na expectativa dele, sabe? É que nem hoje a gente tem uma visão. Imagina que você hoje tem uma expectativa. A gente que tem uma expectativa aqui de que Cristo em breve vai voltar. A gente recebe Sim. uma visão dizendo que não, é daqui a milênios pela frente aí. Não Sim. vai Diego, bagunçar minha cabeça aqui. Eu vou falar que eu vou ficar zoado, entendeu? sim, você vai ficar perturbado. E, e você vê que a visão mudou muito, né? Tipo assim,
Daniel ele teve visões de animais que não existem na natureza, né? E aí, de repente, a visão muda desses animais é, que você não encontra, né? Um paralelo à natureza. Eles são mutações, Sim, né? são E monstros. agora são monstros, Uhum, são bestas. uhum, E agora começa a falar de carneiro e de bode. certo. Mu- Isso bateu um sininho na cabeça de Daniel? Com certeza, com certeza. Porque carneiro e bode na cabeça do hebreu, que agora o texto está em hebraico, que é para o povo hebreu. Carneiro e Uhum. bode são os animais envolvidos no processo do santuário, né? E num processo bem específico, né? Abre pra gente aí na tela Levíticos 16:5, por favor. Vamos lá, vamos encontrar Levíticos aqui. Deixa eu duplicar minha tela e puxar um Levítico 16 o quê? 5. Capítulo 16 de Levítico, pessoal, fala simplesmente do dia da expiação, o dia mais importante para o povo judeu. Uhum, No verso tá 5, na tela. diz o seguinte: Da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Sim. Então, quando Daniel ele tem a visão do bode e do carneiro, é, essa ligação ela já se tornou, começou a se solidificar e se tornar forte na mente dele. E aí, quando ele vê esse chifrinho, né, é, chegando até o céu, tirando o sacrifício, se levantando contra o príncipe, conotações que existem dentro da linguagem do santuário, Daniel entende que esse é um poder que está tentando tomar o lugar de Deus. Uhum. Sim, porque ele está ocupando o espaço que é um lugar ocupado pelas coisas divinas. Trazendo isso para os dias de hoje, seria como o que, cara? Tô pensando aqui se eu acho uma referência, mas enfim. Isso De tem. tomar o lugar de Deus? Não, não, não tomar o lugar de Deus, mas assim, você vê coisas, elementos que são da sua relação com Deus, elementos da sua fé sendo utilizados para representar esses reinos. Entende? Sim, sim. Até porque a gente vê os reinos aqui fazendo isso, né? Eles começam a se engrandecer, eles começam a utilizar poder para poder derrubar os outros reinos. Uhum. Eu quero mostrar para vocês uma curiosidade. Olha o verso 17 aí do capítulo 8 de Daniel. Daniel ele vê o anjo vindo para perto dele. O verso 17 fala assim, ó: Veio, pois, para perto de onde eu estava. Certo. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: Entende, filho do homem, pois essa visão se refere ao tempo do fim. Agora vai para o verso 7. Uhum. E olha só como começa o verso 7. Quando o bode chega perto do carneiro. Vi os. Vi chegar, Uhum. vi chegar perto do carneiro. Daniel, ele tá vendo a ação do carneiro, aí ele tá vendo a ação do bode. E quando o bode toca no carneiro e derruba o carneiro, cara, ele vê o anjo vindo na direção dele, ele fica amedrontado. Uhum. Porque falou, cara, se o bode derrubou o carneiro daquele jeito, o anjo também Uhum. vai me derrubar. Então Daniel fica apavorado e ele se atira no chão, Uhum. se prostra com o rosto em terra. Só que olha o que o anjo faz no verso 18. Falava ele comigo, quando caí sem sentidos o rosto em terra, ele, porém, me tocou e me colocou em pé. Uhum. Então, olha só que dinâmica interessante que acontece nos reinos do mundo. A gente viu essa dinâmica saindo dos homens, Uhum. saindo de Daniel e Nabucodonosor e os reis magos, e agora ela começa a tomar conta dos reinos. Reino usa poder para derrubar outro reino. Uhum. É assim que o poder é usado hoje no mundo. Perfeito. Se o seu amigo no trabalho tem uma vantagem sobre você, e ele usa essa vantagem contra você, ele tá se tornando, ele tá deixando o espírito da Babilônia reinar nele. Se na sua igreja tem um membro
tem uma pessoa que usa sua influência para adquirir vantagens, para poder ganhar posição, isso é o espírito dos reinos desse mundo tomando conta dessa pessoa. E percebe o seguinte, E aí, Jader, cara, para eles acumularem sim, poder, para poder fazer isso, para poder impor sobre o outro, para poder derrubar o outro, eles precisam se engrandecer. isso. Enquanto que o reino do Eles precisam céu, tomar o lugar de Deus. isso, o reino do céu não precisa se engrandecer, ele já é por si. Só dele chegar, nego já cai, né? Só dele chegar, Danielzinho, rosto em terra. Porque o poder é do reino de Deus. Só que ele não usa esse poder para abater. Ele chega e ele toca para levantar, ele toca para erguer. Isso. Então, o nosso toque é para destruir, é para derrubar. Isso é Babilônia. Isso é quem a gente é. Isso é o homem. É o reino desse É o mundo. reino desse É o homem. mundo. Isso é o melhor que a gente tem para oferecer. É isso. E Deus, ele chega e ele. Ele é, quem ele é, já devia derrubar a gente, certo? Pelo poder que ele Daniel já é. fica amedrontado. Tá? Só não cai quem não tá vendo. Só não cai quem não tá vendo. E se caiu diante desse poder, esse poder vai tocar você para te erguer, para te levantar. Então, olha o contraste. Então, nesse jogo de palavras, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Às vezes a gente ouve teólogos como nós aqui falando de teologia e falando do texto e falando da palavra original, e a gente fala assim, pô, mas não é possível que esses caras, esses autores aí, lá daquele tempo, quando eles escreveram, eles pensaram em tanta coisa assim. Na verdade é o contrário, gente. Quando a escrita foi inventada, você tinha que ser econômico nas palavras, porque era difícil escrever e era difícil ter a condição de fazer os tabletes De dispor cuneiforme, de dispor, exatamente. Então, assim, ó, você tem que falar o máximo possível com o menos de texto possível. Diferente de hoje. Hoje é o contrário. Hoje eu tenho espaço para colocar texto infinito. Estamos aqui gravando um podcast com horas, né? E tem podcast com muito mais horas hoje em dia, já, porque espaço para você trazer conteúdo existe muito. Então, eu não preciso elaborar um texto que vai carregar. O que é uma poesia? Uma poesia é um texto curto, extremamente profundo, que você pode explodir ele para dentro, para fora, para o lado. Ele amplia demais porque ele é denso, ele está cheio de informação num texto curto. Isso é poesia. Será que é por isso que tem muita poesia na Bíblia? Será que é por isso que os textos antigos, né, da antiguidade, antigo aqui que eu estou falando da antiguidade, os textos da antiguidade são todos assim? Da Mesopotâmia, do Egito, são todos assim. Então, assim, ó, é o contrário do que a gente normalmente pensa hoje. Não é possível que o cara pensou tanta coisa para ele escrever uma frase. Não é possível que a gente escreva uma frase sem pensar. Mas é assim que eles faziam. Então, E a gente entende a Bíblia assim, né, Diego? A escrita é intencional. é Ela não intencional. está escrita desse jeito porque é bonito, porque vai rimar, ou Não, porque vai ficar legal. É porque ele quer realmente passar uma intenção pro leitor. Isso. E a genialidade autoral daquele tempo estava na densidade de conteúdo e não na forma. Então hoje a gente acha bonito quando o cara usa as palavras de um jeito. Como é que eu vou falar? Desenhado, né? Desenhado de forma bela pro ouvido, Rebuscado. rebuscado pela forma. Né? Nesse tempo, a genialidade estava em camadas de interpretação. Quanto mais coisas você consegue colocar dentro de uma história só, mais genial você está sendo, entendeu? Então, Por isso que a gente precisa ler a mesma história várias vezes. exatamente, por isso. Exatamente. E outra coisa, Jader, é que as histórias eram contadas para serem repetidas, né? Lembrando que ninguém tem acesso à leitura como se tem hoje. Então, o cara que lia, ele tinha por obrigação de decorar aquilo para passar aquilo para outras pessoas. Então tem que ser denso mesmo, tem que ser uma história, uma narrativa, para essa narrativa conter várias camadas de interpretação. Então, estou dizendo tudo isso para vocês para dizer o seguinte: quando você vê ele falar vi chegar pro carneiro e vê ele falar vi chegar o anjo, ele está usando isso para dizer exatamente, para desenhar esse paralelo. Olha como é o mundo dos homens, olha como é o mundo de Deus.
a gente derruba, a gente se engrandece para derrubar. E Deus é o contrário, né? Deus, ele é o maior de todos e ele nos levanta. Só aqui já dá para a galera pensar, né? Quando a gente usou a nossa influência para derrubar alguém, ou para prejudicar alguém, ou para cancelar alguém, Uhum, ou quando a gente usou a nossa influência, o nosso poder para restaurar a vida de alguém. uhum, Cara, isso já é um grande passo para a consolidação ou do selo de Deus ou da marca da besta na vida hoje das pessoas. uhum. Perfeito. Poder. Como nós estamos usando o nosso poder hoje? É, Os reinos usam para derrubar um ao outro. Deus vem e fala: não é assim que você pode usar o poder. ou seja, em tudo se manifesta a queda da humanidade, né? Nas nossas relações de poder, nos nossos relacionamentos da vida, né? Então, assim, na igreja, esse espírito de Babilônia, ele está dentro da igreja, cara. Esse espírito imperialista que Forte. impõe a minha vontade sobre o outro, né? Que é isso aí, é o fundo do Jade. Mostra o teu fundo aí, Jade. Esse espírito gigante que tenta oprimir pela presença, olha quão grande a gente é, você não pode nos resistir, nem tente contra nós. Esse espírito de imperialismo todo, isso aí é a representação da Babilônia. Isso aí é o que a Bíblia está falando, chamando de Babilônia. Então isso a gente tem dentro da igreja, cara. Isso a gente tem pastores que são assim, a gente tem anciãos que são assim, leigos que são assim, irmãos da igreja que são assim. É gente que quer impor sobre o outro. Então, assim, eu acredito que meu valor é esse e o seu valor tinha que ser igual ao meu, porque na verdade você está errado. Então, eu tenho que impor meu valor sobre o seu. Quando você vê essa dinâmica, é disso que o Daniel está falando. Sabe essa dinâmica? Essa dinâmica é a dinâmica da Babilônia. É isso que o Daniel está apontando pra gente. E isso a gente percebe quando a Isso. gente entende esse paralelo que ele está fazendo entre o anjo e a chegada dos poderes humanos. Exato. E agora Daniel, ele se concentra nesses dois reinos, né? Que é a Medopérsia e a Grécia, onde eles desenvolvem essa dinâmica para Daniel mostrar que essa dinâmica, desde lá do começo de Nabucodonosor, quando Nabucodonosor fala para Daniel: olha, o único jeito de você ficar em pé em Babilônia é por mim, é pelos meus deuses, é pela minha cultura. Uhum, E Daniel fala: não, vai ser pela misericórdia de Deus. Tanto é que o anjo, o que que ele faz com Daniel? Ele bota Daniel em pé. uhum, A gente vê aqui um exemplo de Deus, né, fortalecendo e restaurando Daniel. E aqui mostra como Daniel ele viveu realmente por Deus em Babilônia, uhum, porque os reinos eles ficavam em pé pela própria força e aqui não, Daniel ele é levantado pelo anjo, mostrando que, cara, Daniel depende exclusivamente de Deus para viver no seu tempo do fim. E, cara, aqui que tá uma grande sacada, porque Daniel ele tinha poder. uhum. Cara, ele era muito Governador. poderoso em Babilônia, Governador. governador. Ele era favorito de Dario, De todo né? mundo. De todo mundo ele era favorito, Menos cara. dos Mas caras. se Todo ele mundo grande. usasse Todo mundo grande. todos os grandes, É. cara, não era qualquer pessoa que gostava de Daniel, Uhum. né? E é sempre bom ter um amigo poderoso, né, Diego? É, A gente se sente mais guardido, né? sim. Mas no fim, Ó, Dario não conseguiu fulano. ajudar ele, né? Exato, cara. Nem isso resolveu para Daniel na história, porque só Deus é o Deus que pode no livro de Daniel. Isso. Então, Não é à toa que a estátua quando. era de pé também, né, Jada? Não é à toa que a estátua está em pé, Isso. e não é à toa que os reinos estão tentando se engrandecer aqui, eles estão tentando ficar em pé diante do reino de Deus. Uhum. Eles querem dizer para Deus que, olha, vai ser pela nossa autossuficiência. E o anjo fala assim: rapaz, o tempo da ira está vindo. O tempo da ira, o tempo do juízo de Deus está vindo e vocês precisam aprender a viver da palavra de Deus. E a sacada, cara, do espírito de Babilônia é essa, porque, cara, Daniel tá sendo oprimido, atacado desde o começo do livro. Se ele usa um pouquinho da influência dele, que ele poderia usar, ele deixaria o espírito da Babilônia tomar conta dele. E Uhum. ele tomaria o lugar de Deus, Uhum. e Deus não poderia fazer juízo sobre a vida de Daniel. Uhum. Então, é muito tentador a gente querer fazer justiça hoje. Cara, a gente vê muita injustiça. Uhum.
Com os outros, a gente já fica, né? O sangue ferve. Você fala, cara, imagina isso acontecer com a minha família. Mas quando se trata, principalmente no livro de Daniel, de questões religiosas, de adoração, a gente não pode querer tomar o lugar de Deus no sentido de falar assim, cara, vamos resolver isso aí. Uhum, uhum. É, e aí você fica pensando, cara, nem Deus se manifestou ainda para resolver isso, por que que eu vou ter que interferir numa situação dessa e correr o risco de tomar o lugar de Deus e não deixar Deus exercer o juízo? Porque o juízo no livro de Daniel, ele vem do alto, ele Uhum, não vem do homem. uhum. O juízo, ele sempre vem, Sem ele auxílio vem de do mãos. alto, Sempre vem sem auxílio de mãos. tem auxílio de mãos. Por isso que aí no verso 25 fala que o chifrinho ele vai ser quebrado sem o esforço de mãos humanas. Mesmo Porque, cara, termo quem se utilizado opõe para pedra que é cortada no capítulo 2. tem um auxílio. É verdade, Mesmo cara. termo. A resolução do mal nesse mundo, ela é um problema de Deus. É Deus que vai resolver isso. Uhum, uhum. O que cabe a nós é escolhermos o lado que nós vamos permanecer. Jade, é muito importante isso. Quero dar ênfase nisso antes de eu falar de um outro detalhe sobre o sonho, que é o seguinte. Nós estamos sendo chamados para um tempo onde quem vai resolver é Deus. Tá? Então, a Isso. gente tem vontade de fazer do nosso jeito. A gente acha que vai resolver. E eu estou vivendo com isso direto, por exemplo, na igreja, quando a gente vê gente falando assim, não, temos que ter um projeto, vamos fazer um negócio aqui para fazer isso, que aí vai dar certo, que aí a igreja vai lotar, que aí coisa vai acontecer. Cara, eu tô há 15 anos sendo pastor, o que eu já vi de projeto, o que eu já participei, o que eu criei, o que eu já fiz com outras pessoas, cara, nada, absolutamente nada funciona como quando Deus está agindo. E como quando Deus está agindo é outra parada. Então, assim, até tem a ver com a questão do tempo de ira, né? Que a gente está alheio. A gente está aqui, a gente está, enfim, eu não quero dar spoiler, mas a gente está em pleno tempo de ira querendo fazer projetinho, achando que vai dar certo. Sim, a gente tá tentando levar Ai, o chefe dos cara, eunucos na a conversa, né? gente tá, Achando isso. que, né? Não, a gente vai fazer um negócio aqui, vai dar tudo certo. Um Cara, acredita que você vai fazer, ou você finge que tá fazendo. Cara, a gente precisa de uma intervenção divina. Tá cada vez ficando mais evidente isso. no livro, e Deus está expandindo que nós precisamos de uma intervenção divina na nossa vida, dentro da nossa casa, cara, na igreja, Isso. no mundo, cara. No Se Deus mundo. não intervir no mundo, não importa o que você fizer. Não é político Não, que não vai vai mudar. resolver. Não é sistema que vai resolver, não é ideinha maravilhosa de livro de não sei quem que vai resolver, galera. Não é. O que vai resolver Daniel tá mostrando, Daniel tá mostrando que o sistema desse mundo, ele tá aqui para te derrubar. e é, É isso que o sistema é e é feito. todo o sistema é assim, todo o sistema é assim. Não, tem um sistema que não é. Não tem essa, irmão. Todo o sistema é feito para te derrubar porque isso é humano. Ô Jader, se Deus manda um recado para a humanidade, tá? Se Deus manda um recado para a humanidade, esse recado está disponível para todo ser humano. Qualquer ser humano hoje pode ter acesso a esse recado. Esse recado está em Daniel capítulo 2. Ele mandou um sonho para a mente de Nabucodonosor. Esse sonho foi registrado na língua local. Esse sonho está até hoje disponível para qualquer pessoa ler em qualquer idioma, praticamente, né? E esse Sim. sonho nada mais é do que Deus falando assim, ó, eu vou contar para vocês toda a história de vocês. São esses todos os reinos do mundo. Pá, bota na nossa frente. E É fala assim, assim ó, que eles é funcionam. assim que eles funcionam. Pá, nenhum deles vai funcionar. Pá, e só vai ter uma solução que é essa daqui no final, ó. Pum, vem uma pedra, quebra tudo, e uma montanha que se constrói em cima. Montanha, conceito de montanha é estado, é nação, né? É kingdom, reino. Né? Reino. Então, um reino se estabelece que vem sem ser cortado por mãos. De novo, um reino de intervenção sobrenatural é que vem e que resolve. Então, a história humana está dada. Está dada. Deus já mandou recado para todos os governantes da terra, para todos os reinos, dos maiores para os menores, o que quer que fosse. Todos esses reinos já receberam o recado de Deus. Vocês não vão resolver o problema. Porque
porque vocês são parte do problema. Porque Babilônia se assenta sobre todas as montanhas. Babilônia se assenta sobre... Se assenta, gente. Sabe a ideia de se assentar? Ela se assenta sobre todos os reinos da terra. Não tem um reino da terra que não tinha Babilônia sentada nele. Porque esse é o nosso espírito. Então, se eu, Jader, começo a tomar pelas minhas próprias mãos a atitude, que espírito eu tô tendo? Babilônia. Caraca! Babilônia, cara. Eu... A gente tá. Você passa a viver pelo instinto, você vai desumanizando igual Nabucodonosor, que a gente veio do capítulo 4. E se eu tomar pela minha própria mão, eu tô fazendo exatamente igual o bode e o carneiro. Eu tô fazendo exatamente igual os príncipes desse mundo. Eu tô tomando pela minha própria mão. E a gente fica feliz que pisou no outro, tirou vantagem e tá se dando bem, né? Mas você tá usando um exemplo ruim, vou usar um exemplo bom, Jader. E se eu achar que eu estou mudando o mundo porque as minhas ideias são as ideias que vão mudar a igreja, o mundo, o ministério, ou o que quer que seja? Eu tô com o mesmo espírito. Então, o recado de Deus é meu juiz, que é o nome de Daniel, o recado do livro cara, é para você deixar Deus agir. Porque quando você age, você traz o espírito de Babilônia à existência. Você é a manifestação do espírito de Babilônia. Onde quer que você vá, porque você é o ser humano. Então, o único jeito de você fazer isso dar certo é você não usar o seu sistema, é não usar o seu jeito de fazer e deixar Deus usar o jeito dele de fazer. É deixar Deus usar o jeito dele de fazer. Se bota a tua cara no chão igual o Daniel, que Deus te toca e ele te levanta. Ele vai te erguer e aí a coisa vai dar certo. Enquanto Nabucodonosor tentou fazer do jeito dele, não deu certo. Até que Deus pôs a mão. Então, Babilônia, esse espírito de Babilônia, ele está em tudo que a gente faz. Inclusive dentro da religiosidade. Inclusive dentro das coisas boas. Inclusive quando a gente acha que está fazendo a coisa certa. A gente consegue fazer isso. Não, muita coisa destruidora foi feita em nome de Deus na humanidade, cara. A gente pode dizer que as maiores atrocidades do mundo foram feitas em nome de Deus. Exato. As maiores matanças, as maiores guerras no mundo foram feitas em nome de Deus. Exato. Mas é em nome de um falso Deus. E, cara, Daniel, ele né, a gente não sabe o que passa na cabeça dele, mas isso nos levanta o questionamento, Diego, quando a gente olha para o mundo hoje, quando a gente olha o sistema, como ele funciona, quando a pessoa começa a perceber que ela está inserida em Babilônia, a gente vai fazer a mesma pergunta que Daniel, que ele fez no verso 13. Vai falar, cara, até quando? Até quando isso vai acontecer? Uhum. E aí o anjo fala que até 2.300 tardes e manhãs. E aí ele fala no final, no verso 25, que esse poder ele vai ser quebrado sem o esforço de mãos humanas. Isso. Então nós precisamos dessa intervenção. Jade, deixa eu Nós falar precisamos deixar. Deixa eu falar sobre essas 2.300 tardes e manhãs antes da gente prosseguir, dando o seguinte exemplo. Nós não vamos falar de data hoje aqui, mas a gente vai falar o seguinte. Quando Daniel tem a visão desses dois caras falando, ele usa uma palavra diferente para definir. Então existe uma palavra para visão em Daniel 8, que é razan, e tem uma palavra para cena, que é a palavra maré. Cena é uma uma cena de um filme. O que é uma cena de um filme? É um pedaço, né? Exatamente. É um trecho. Tá. Então, dentro da visão, teve uma cena. Dentro dessa visão, teve uma cena. Essa cena é a que o anjo fala que vai interpretar. Ele fala assim, ó, vim para te dar a explicação do que é a maré, a cena. E vou te explicar todo o Shazam. Todo o não é nem Shazam, o filme. é Razan, né? É razão. Razão. A visão, eu vou te dar toda a visão, o filme inteiro, mas eu vou te explicar a maré. E aí quando ele fala sobre a maré, as 2.300 tardes e manhãs, isso é para se cumprir no tempo da ira, isso é para se cumprir no tempo determinado do fim. Então, é fato, Jader, está determinado em Daniel capítulo 8, que quando for o ano, ou a realização desses 2.300 tardes e manhãs, o dia que chegar nessa realização de 2.300 tardes e manhãs, se já não chegou, a gente crê que já chegou, né? Já vou falar porque todo mundo sabe, né? Que a gente crê nisso.
a partir deste momento, a gente pode dizer que nós já estamos vivendo no tempo determinado do fim e no tempo da ira de Deus. Beleza? Então ele pergunta, até quando essas atrocidades vão acontecer? Até quando esse domínio do espírito humano vai estar, vai estar em exercício? Aí ele fala assim, ó, o santuário começa a ser purificado em 2.300 tardes e manhãs. Beleza? Como disse o Jader, ele não explica quando começa, ele explica quando termina. Ele vai explicar quando começa depois, beleza? Depois a gente sabe exatamente quando começa. O objetivo do anjo aqui é ele falar assim para Daniel, Daniel, isso vai ser resolvido. E não é para você. Não é para você. Esse ciclo de destruição, ele vai chegar ao fim. Deus vai resolver isso, mas isso não é para você agora. Isso. Ele tá falando assim, ó, dorme com esse barulho, Daniel, porque isso aí não é para você não, tá? Fecha isso, esquece isso aí, que isso daí não é para você. Então, isso acabou até perturbando um pouco ele também, porque porque mexeu na visão de mundo dele, como a gente falou no começo. Mas o que ele está dizendo ele está dizendo assim, isso aqui não é para sua audiência, Daniel. Isso aqui não é para você. Então você que está aqui no Papo de Última Hora, ouvindo esse podcast, mais um podcast, mais uma história sobre Daniel, não é, cara. Isso aqui é Deus falando com você, assim, ó. Isso aqui é para você entender. Não era pro Daniel entender. Eu não fiz pro Daniel entender. Eu não mandei pro Daniel entender. Eu mandei pro Daniel registrar. Porque é muito mais legal ele registrar lá no ano 600 a.C. do que ele registrar no final. Do que eu registrar no final. Então assim, ó. Eu só quero que você saiba que lá no 600 a.C. eu já sabia o que ia acontecer no século XIX. Eu já sabia o que ia acontecer no século XX. Eu já estou com isso determinado desde o 6º século antes de Cristo. Então, eu pedi para o Daniel registrar, mas é para você entender, você que está aqui no Papo de Última Hora, para você que está vivendo esse tempo que a gente está vivendo agora, você precisa entender o que é o tempo da ira de Deus, você precisa entender o que é o tempo determinado do fim. É você que tem que entender isso, cara, porque esse recado é para você. E é você que tem que entender o que quer dizer o fim desse período de domínio humano, né, de domínio babilônico, em todos os reinos humanos, em todas as relações humanas. O que quer dizer isso? Né? Então, isso começa a se construir exatamente a partir desse período, quando Deus inicia o seu tempo de ira, que é uma coisa que a gente vai explicar um pouco mais para frente. E por isso que essa ênfase toda no livro de Juízo, no livro de Daniel, ela não tem objetivo nenhum de amedrontar as pessoas. Uhum. Até porque a ameaça e o medo, como a gente vê em Daniel, ela é ferramenta de Babilônia. De Babilônia. O juízo de Deus, ele vem sobre a história desse mundo justamente para acabar com o sofrimento. Uhum. A relevância do juízo no livro é justamente para levar a gente ao arrependimento, para voltar a gente a utilizar a nossa razão e não o nosso instinto. Deus ele quer humanizar a gente, né? Ele quer refazer a imagem de Deus que Babilônia está destruindo e degenerando desde que ela entrou nesse mundo, no ser humano. Isso, mas... Então, Pode falar. diga. Não, isso começa com arrependimento. Pensem comigo, pessoal. Todo mundo aqui de nós já sentiu culpa, certo? Uhum. E você só tem duas coisas para fazer com a culpa. Ou você joga ela em alguém, ou em algo, Homer Simpson. ou você assume a sua culpa. Não tem o que fazer, cara, com culpa. Ou você culpa os outros, ou o ambiente, ou a sua família, o lugar onde você nasceu, ou você fala, cara, a culpa é minha e, Senhor, me ajuda. Aí que Deus ele te livra da sua culpa. Enquanto você não trilhar esse caminho, a sua culpa vai te levar ao ódio, vai te levar a vingança, vai te levar a usar o poder para você derrubar as pessoas. Então é desse caminho que Deus ele quer livrar a gente, por isso que ele fala que ele vai trazer juízo. Porque Deus, ele, assim como um pai não quer ver o seu filho sofrendo, Deus, ele não quer ver a sua criação num ciclo sem fim. Daniel olha o carneiro, olha o bode e fala, mas isso aí vai durar para sempre? Aí o Uhum. anjo fala, não, no final das 2.300 tardes, mas isso aí tudo vai ser resolvido. Uhum. Então Daniel fala, graças a Deus. Então Deus vai pôr um ponto final
na destruição, na guerra de poderes nesse mundo. Isso. Então é por isso que Deus deixa claro o juízo dele na história. E eu acho importante, Jada, você falou que é para trazer esperança, e de fato é para trazer esperança, porque Deus está resolvendo. Deus está falando assim: não tô alheio, tô vendo o que está acontecendo. Eu tô vendo. Ah, não, mas e a justiça? Tá faltando justiça aqui, né? Não sei quem roubou, não sei quem matou, não sei quem fez. Deus está falando assim: ó, eu tô vendo e eu vou trazer tudo isso à justiça. Por outro lado, eu também vou dizer o seguinte: eu estou intervindo e eu tenho um plano de intervenção para o ser humano. Então tudo isso é positivo. E tem mais, eu vou resolver o problema. Eu vou fazer com que isso acabe, que esse processo todo acabe e você, então, seja liberto disso. Agora, durante o período de juízo, Jada, é importante saber que vai haver sofrimento, porque a justiça está sendo entregue. A justiça está sendo entregue. Então é para todo mundo, inclusive, tá? Para mim e para você. Então, assim... Para todos nós. A gente vai falar mais sobre isso, mas o que eu quero só dizer é que a gente está diante de um tempo solene, novamente, e que Deus está agindo. Porque foi prometido que ele iria agir a partir desse momento para uma ação específica. Deus agiu a história inteira, mas especificamente para dar fim ao sistema babilônico. Para dar fim a esse processo que está acontecendo de sempre, esse processo imperialista humano, que inclusive se chama muito, como disse o Jade aqui várias vezes, no nome de Cristo. Né? Várias vezes esse sistema se manifestou no nome do próprio Deus. E aí eu queria concluir, Jade, contando uma história aqui, que eu aprendi recentemente, da história da igreja. Você sabia que no ano 165 antes de Cristo, depois de Cristo, ano 165. Primeira igreja, hein? Vou falar da gloriosa primeira igreja. Aquela. Rapaz, você sabe que teve uma praga, que foi a praga que provavelmente derrubou Roma, foi chamada de praga antonina. Essa praga era muito contagiosa e ela matou muita gente em Roma. E como ela era muito contagiosa, o que acontecia? As pessoas, elas... viveram, foi uma grande depressão econômica para Roma, por isso que disse que derrubou Roma, e não só econômica, depressão, mas depressão também das pessoas, porque elas não podiam sair de casa, porque se elas saíssem de casa, elas podiam pegar essa doença e morrer, e assim, quando alguém na família pegava a doença, os caras botavam a pessoa da família para fora de casa, para morrer na rua, e os corpos não eram recolhidos das ruas, Jada, porque ninguém queria mexer para não pegar a doença. Sabe o que os cristãos fizeram? Os cristãos começaram a cuidar das pessoas que estavam doentes na praga antonina. E isso é registrado na história. Os cristãos começaram a confortar e cuidar daqueles que estavam doentes, que precisavam de ajuda. E aí eu pergunto para você, Jade. Isso aí tem que ter um espírito excelente, cara. Não é, cara? Aí eu pergunto pra você... Tem que ter um espírito de Daniel. Isso! Não tem um espírito de Daniel aí nesse negócio? Não é exatamente assim? Um espírito excelente. Não é abrir a janelinha? Daniel podia, pra se poupar do problema da cova dos leões, era só fechar a janela. Dificuldade zero, né? Puxa assim, ó. Ora, não vai dar problema nenhum. Já ele resolve orar com a janela aberta. Então, assim, olha o espírito de sacrifício. Aí eu pergunto, Jade, o que você acha que aconteceu com as pessoas que trataram as pessoas, os cristãos que trataram as pessoas doentes? Aí alguém vai falar assim, é claro que Deus os protegeu. Morreu tudo. Morreu tudo, cara. Morreram cristãos aos montes durante a praga antonina. Foi um dos grupos que mais perdeu gente. Por quê? Porque nenhum grupo estava fazendo isso. Ninguém queria se envolver com isso. Somente os cristãos entregavam as suas vidas para cuidar daqueles que estavam doentes. O que você acha que aconteceu? Cara, isso... Nossa. Diego, a gente tem isso no mundo moderno. Ah, é? Cara, olha todas as nossas casas de orfanato espalhadas no mundo todo. Casas de adoção, sabe? Assistências aos pobres. Cara, 99% dessas instituições, elas têm um background religioso. Sim. Eles entendem de alguma maneira que eles precisam dedicar a vida deles
para poder cuidar das É pessoas. verdade, Jade. Mas, Mas não dá a é? própria Eles não vida, entendem isso. né? Em Eu sei, face da morte, eu sei que tem gente que hoje faria isso e faz isso, inclusive, tá? sim. Mas eu tô só É falando. que é muito fácil você dar dinheiro quando sobra. É muito fácil você dar roupa quando tem. É Isso. muito fácil você ajudar quando você tem saúde, cara. Mas quando você não tem nada disso, cara, você tem que escolher entre você, a sua própria vida e a vida do outro. Isso exige Então, um espírito vou dar um diferente. exemplo aqui da Covid, né? Quando teve Covid aqui, nos Estados Unidos, teve muita gente que queria que a igreja continuasse aberta. Não, as igrejas têm que ficar abertas porque é um absurdo fechar as igrejas, porque não pode fechar o culto, que não sei o quê, que não sei o quê, que barará, barará. Tá bom, graças a Deus eu não peguei esse período, não peguei nenhum conflito desse, mas ouvi falar. Quando eu cheguei já tinha acontecido. Eu tive. Aí eu perguntei pro ancião assim, tá, mas e se alguém pegasse Covid aqui e morresse? Sabe o que o ancião falou pra mim? Não, pastor. Deus protege a gente, porque a gente tá fazendo a vontade dele. Conveniente. Falei, que bonito isso, né? Claro, porque se Deus vai te proteger, então não tem sacrifício, amigão. Se Deus vai te proteger, Pra que então, fé? então você tem mais do que você tem mais a obrigação do que de fazer mesmo, né? Afinal de contas, você está protegido, tá com o corpo Sim. fechado, né? Mas eu quero ver dar a vida, mesmo sem saber se Deus vai salvar, que nem os amigos de Daniel. Olha, Exato. se ele quiser salvar, ele pode. Mas se não, saiba que a gente vai morrer, né? Eu quero ver você perder o Abraçar emprego. o leproso curado é É fácil. fácil. Não, tem que tomar a vacina, senão perde o emprego. Aí o cara vai lá e inventa uma carta mentirosa falando que a igreja diz que ele não pode, não pode receber vacina. Contra a religião. Ele prefere mentir a perder o emprego. Aí quer me dizer que isso é cristianismo? Entendeu? Não, a gente tem que abrir a igreja, por quê? Tá cuidando de quem? Tá indo atrás do pessoal de Covid, então? Tá indo atrás deles? Tá indo Não visitar lá nada. na igreja, lá na casa deles, de quem tá com Covid, pra orar pelo pessoal? Tá indo fazer isso? É Né? um culto para se engrandecer, Diego. Putz, é isso. É isso. Vocês estão É entendendo um o que culto é para se esse engrandecer. sistema imperialista? Aí eu vou falar pra você o seguinte: os caras lá na Praga Antonina entregando a vida. Quando eles entregaram a vida, sabe o que aconteceu? O Roma viu o que aconteceu. As pessoas viram o que aconteceu, né? Elas falaram assim, cara, o que esses caras estão pregando é de verdade. Porque eles estão dando a vida deles pelo que eles acreditam. Não é a historinha de amor, borboleta, cantar o Senhor está aqui. Não é nada disso não, amigo. Esses caras estão dando a vida deles. Aí eu posso falar uma coisa pra você. Esse cara acredita no que ele tá falando mesmo. Esse cara vive o que ele prega. Ele morreu porque foi cuidar do seu João lá, ó. Morreu fulano de tal, morreu ciclaninho, eles não estão nem aí, eles estão morrendo, eles estão fazendo o que é certo fazer, porque eles entendem que isso que é certo fazer, e eles estão fazendo isso pelo poder de Deus. E Deus não salvou eles não, irmão. Morreu todo mundo. Agora, Jade, pula para 1347 na história humana. Certo. Praga negra, né? A gente chama como no Brasil? Eita. A praga negra a gente chama como? Peste negra. Peste negra, né? Peste negra. Isso. Peste negra. Peste negra, lá no século 1347, quando acontece. Sabe o que os cristãos fizeram nesse período da peste negra, Jade? Não. Perseguiram, torturaram e mataram e queimaram os judeus, porque eles acreditavam que os judeus eram quem estava causando a peste negra. Os cristãos faziam isso. Os cristãos, os mesmos Então quer que dizer deram a que. vida na Praga Antonina. Em Entendi. 1347, os caras estavam perseguindo, matando, porque achava que era o judeu que tinha trazido a peste negra. Não tinha certeza, não tinha ciência, não tinha nada, não. Eles achavam que a culpa era dos judeus, eles tinham trazido a peste negra, e eles estavam torturando, matando e queimando o judeu. Tá? Em nome de quem? Em nome de quem? De Deus. Então aqui, ó. De Deus. Entenda uma coisa, cara. O espírito de Babilônia é o nosso espírito do ser humano. E ele está em tudo. Ele invade tudo. Ele penetra tudo. Ele infecta tudo. E agora chegou a hora de limpar isso. É isso que está acontecendo agora. A gente está tendo essa conversa, a gente está tendo esse diálogo. Esse podcast aqui é o cumprimento profético, porque a gente está falando que caiu Babilônia. Nós estamos explicando o que ela é para dizer que acabou. Que não é mais para viver assim. Que não é mais desse jeito que funciona.
Toda vez que você pregar isso, você está fazendo um cumprimento profético de pregar que caiu Babilônia. Porque isso é a Babilônia que se impregna na humanidade, em todos os reinos, em todo o período histórico, e que a partir de 2.300 anos está determinada para terminar. E isso só é possível se você fizer como Daniel e você se prostrar diante de Deus e permitir que seja Ele quem vai te levantar. Só vai ser possível se você, em vez de fazer a sua vontade, estiver determinado com a sua própria vida a fazer a vontade de Deus.